Nós estamos encerrando hoje a série Cristianismo Puro e Simples. E para este fim, eu peço aos irmãos que abram, por favor, primeira epístola de João, capítulo 5. Nós leremos os versos 18 até o verso 21. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos, Pai, por aquilo que acabamos de testemunhar aqui, sobre como a Tua graça, ela é maravilhosa, e como ela transforma a nossa vida, mudando o curso de todos nós, da morte para a vida no Teu Filho. E é isso que acabamos de ler na Tua palavra. E rogamos ao Senhor que, se porventura há alguém em dúvida, cambaleando na fé, se há porventura alguém distante, ó Deus, da Tua graça neste momento, que a Tua palavra, Deus, ministrada no poder do Teu Espírito, alcance a cada um, convencendo-os da obra que o Teu Filho realizou na cruz. E quanto aos demais, rogamos, ó Deus, pelo fortalecimento da fé e da vivificação da esperança que nos aguarda, conforme lemos na passagem de Apocalipse sobre o dia do Senhor. Nós oramos por isso, Pai, e Te pedimos essas coisas, pois confiamos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas foram as últimas palavras do apóstolo João na sua primeira epístola. Os falsos pregadores estavam pregando dentro da igreja, subestimando a gravidade do pecado. E não apenas isto, eles também estavam pregando a favor do apego às paixões deste mundo e às vaidades, como se a nossa vida fosse justificada e explicada, como se o sentido da nossa vida estivesse no propósito de satisfazer as nossas paixões carnais e também alcançando os benefícios que este mundo tem para nos oferecer no tocante às mais variadas necessidades que a vida humana tem. Mas não apenas esses falsos pregadores estavam subestimando a gravidade do pecado, relativizando questões tão sérias e sensíveis na vida cristã. Eles estavam, como eu disse, também pregando a respeito dessa necessidade de satisfazer as paixões e a vaidade na vida, por tudo o que o mundo tem para oferecer, mas o pior de tudo isso é que eles estavam negando que Jesus é o Filho de Deus. E por tudo isto, a igreja estava confusa, insegura, negligenciando a sua fé cristã, a sua vida cristã, e estava sofrendo com a insegurança a respeito da salvação, porque se Cristo é o fundamento da salvação, e a pessoa de Cristo e o testemunho de Cristo estava sendo relativizado, estava sendo atacado, a consequência imediata que a igreja passou a sofrer foi de uma terrível insegurança em relação à salvação eterna. E isso tudo, como eu já disse, estava promovendo muita negligência na vida cristã, muita relativização daquilo que é absoluto e é testemunhado pelas Escrituras. E dentre todos os propósitos que João teve com esta epístola, o último que ele declara aqui tem a ver com esta confiança que os crentes necessitavam ter a respeito da sua própria salvação. É o que ele diz no verso 13: Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João termina a sua epístola transmitindo essa confiança. Se você crê em Jesus Cristo, você tem. Você não é que você terá, você já tem a vida eterna. E ele, a partir daí, demonstra para nós algumas evidências sobre esta relação com Deus que for estabelecida em Cristo Jesus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Ele trata isso dos versos 14 ao verso 17. E no texto que nós lemos, João vai abordar mais 3 e últimas evidências de que temos a vida eterna. Primeiro, é que não vivemos mais em pecado e somos guardados por Deus. Ele trata isso no verso 18. Também somos propriedade exclusiva de Deus, nós pertencemos ao Senhor, verso 19. E por fim, reconhecemos e permanecemos no verdadeiro Filho de Deus.
é o que ele diz nos versos 20 até o verso 21. Para cada argumento, se você observar, João usou um verbo, o verbo saber, na primeira pessoa do plural, considerando que a igreja tinha sido instruída nas mesmas verdades que os apóstolos já tinham instrução por parte de Jesus. Por isso ele diz: sabemos, sabemos e sabemos. A partir do fundamento de que nós cremos em Cristo e, portanto, temos a vida eterna. E eu quero começar observando o que diz aqui no verso 18, de que não vivemos em pecado, somos guardados também por Deus. E esta é uma evidência de que temos a vida eterna. Ele diz no verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. João começa tratando aqui aquilo que é assunto do verso anterior, o verso 17, de que toda injustiça é pecado e há pecado para a morte. Ele está continuando a tratar este assunto que jamais pode ser negligenciado e deixado de ser pregado em nossas igrejas, se quisermos de fato termos comunhão com o Deus vivo e verdadeiro. Temos que compreender o pecado, a gravidade do pecado e tratá-lo de maneira bíblica. Seu ponto aqui é que aquele que verdadeiramente crê em Jesus tem uma relação de oposição ao pecado. Ele não subestima o pecado, assim como os falsos pregadores estavam subestimando. Ele tem uma conduta de luta com pensamentos, palavras e condutas proibidas pela palavra de Deus. Uma vez convencido pela palavra de Deus de que pensamentos, palavras e condutas são uma ofensa, uma transgressão para a reta justiça de Deus, o crente que crê em Jesus, ele não subestima, ele tem uma postura de oposição, de vergonha e de um desejo profundo de mudar a sua conduta. E a razão se encontra, porque João está tratando isso, a razão nós encontramos no capítulo 3, verso 6, e especialmente no verso 9 do capítulo 3, onde João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todos que nasceram de Deus, que experimentaram um novo nascimento, a regeneração, foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, creem nele, eles não vivem na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, ele não consegue viver. Não que ele não peca, como lemos aqui no capítulo 1 dessa epístola, não que o crente não peca, mas ele não vive no pecado, ele não insiste no pecado, conscientizado da sua conduta como conduta pecaminosa do ponto de vista bíblico, não das preferências, não das opiniões, não das tradições, não das formas culturais de vivência humana, mas pela reta palavra de Deus. Se aquela conduta for comprovada como pecado, o crente que nasce de Deus, ele não insiste naquela conduta, ele procura mudar. E como João tratou aqui no capítulo 3, verso 9, a nossa alma, uma vez regenerada pelo Espírito Santo, que ele chama de unção no capítulo 2, verso 20 e no verso 27, nós que temos esta unção dada pelo Espírito, esta unção que nós recebemos do Espírito nos identifica com o Cristo, que tanto no hebraico como também no grego significa ungido. A palavra Messias e a palavra Cristo significa ungido. Nós que recebemos a unção do Espírito, que fomos regenerados, que nascemos em Deus, somos agora, por esta obra soberana da salvação, identificados com a pessoa de Cristo. Portanto, é impossível, uma vez que detectamos pecado na nossa vida, continuarmos vivendo em pecado, porque a nossa identificação com Cristo nos coloca em posição de oposição ao próprio pecado. Portanto, não nos conformamos em viver uma vida caracterizada pelo pecado mais. Pelo contrário, afirmamos a nossa fé por uma conduta crescente de santificação espiritual e moral, porque Deus nos guarda e o maligno não nos toca. E João está tratando isso para transmitir confiança à igreja. A igreja que crê em Jesus, que não admitia pecado, que não aceitava insistir na prática do pecado, sabendo de que Deus é aquele que guarda todos os que creem no seu Filho. Aqui temos uma declaração concisa da doutrina da perseverança dos santos. O maligno aqui, usado por João nessa palavra,
é um adjetivo masculino, poneros, em grego, e significa simplesmente mal. Na nossa tradução da língua portuguesa se encontra com uma letra maiúscula, como que indicando uma pessoa. Contudo, por se tratar de um adjetivo, pode tanto se referir à pessoa do diabo, conforme ele diz no capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, João poderia estar assim se referindo à pessoa do diabo, mas também poderia estar se referindo à sua influência anticristã no mundo, conforme ele diz no capítulo 2, verso 18. Ele fala do anticristo, este anticristo que é Satanás, que está aprisionado, tem um ministério no mundo. Esse ministério é exercido através dos falsos profetas. Existe um mal em torno de nós que precisa ser observado. E diante deste mal, precisamos também ter a confiança de que Deus é aquele que vai nos guardar. Certas pregações, certas doutrinas podem até em algum momento causar uma certa insegurança e dúvida no nosso coração. Mas no final, o Senhor vai garantir de que cheguemos na reta final, no destino final, não por obra nossa, mas por causa da obra soberana do Senhor que nos guarda. De todo modo, a confiança que João transmite é que Deus guarda, ou seja, não permite que o maligno agarre os verdadeiros crentes, como que se apropriando deles. E esta é uma resposta à oração do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 6, verso 13, ele ensinou os discípulos a orarem, dizendo: e não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Teu é o reino. Também João no capítulo 17, verso 15, prestes a ser aprisionado pelos soldados do Sinédrio, em oração diante do Pai, ele disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. O fato de Deus nos guardar é uma resposta de Deus à oração de Jesus, segundo a vontade do Senhor. E esta é a confiança que João passa aos seus leitores, aos seus ouvintes, à igreja, de que nós, sim, temos a vida eterna, porque Ele não vai permitir, uma vez que eu e você cremos em Jesus, Deus não vai permitir que o mal nos agarre como que se pudesse nos tirar das mãos do Senhor. A salvação é uma garantia, a salvação é algo sólido que nós podemos confiar. Não por nós, olhando para nós nos sentimos realmente inseguros, porque ainda estamos sofrendo com o pecado da nossa natureza. Mas quando olhamos para aquele que é poderoso, o qual faz a promessa, nós podemos ter a confiança de que mesmo cercado por tantas malícias, por tantas perversidades, sejam morais, sejam filosóficas, sejam doutrinárias, sejam eclesiásticas, o Senhor é aquele que nos guarda. E é isso que João trata no verso 19. No verso 19, sabemos que somos de Deus. O diabo, seja ele como pessoa, seja também a sua extensão de maldades no mundo, não pode nos tocar. Sabemos, e a razão está aqui, de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Somos propriedade exclusiva de Deus. É neste sentido que, em segundo lugar, João dá como razão a certeza de que somos de Deus. O mundo inteiro está sob a influência do maligno. O mundo inteiro está cheio de maldade. Seu estado é de rebelião a Deus, com paixões pecaminosas, cobiças perniciosas e também pela soberba da vida, conforme lemos no capítulo 2, verso 15. O mundo no seu estado de rebelião está cheio daquilo que não agrada a Deus, e é isto que o mundo oferece para, provocando a nossa natureza, nos posicionarmos de forma rebelde diante do Senhor também. E saber que somos de Deus nos torna completamente, totalmente comprometidos com Deus, mesmo sendo desmotivados e odiados por parte daqueles que estão unidos com o maligno. Aí fora, há muitos em torno de nós que estão comprometidos com uma pauta anticristã. Estão sendo guiados por valores, por diretrizes da vida que não agradam a Deus e que são uma ofensa na presença do Senhor. Então, sabendo que o Senhor é aquele que nos guarda e de que somos propriedade exclusiva do Senhor, santos e santificados, nós rompemos os nossos vínculos, os nossos pactos, as nossas alianças com este mundo em seu estado de rebelião contra Deus e também cheio de toda maldade e malícia na presença do Senhor.
Nós não temos nenhum compromisso mais com este mundo. O nosso compromisso absoluto é com o Senhor e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso pode incluir esta hostilidade, este ódio. Isso pode incluir membros da nossa família e outras pessoas também em nossa volta, que porque ainda não creem em Jesus mediante o Evangelho, não conseguem compreender a nossa conduta, o nosso testemunho, o nosso comprometimento. Não importa, nos mantemos firmes na fé e no propósito de progredirmos em nossa santificação, confiados sobretudo no Deus que está nos guardando, porque nós somos dele, somos propriedades exclusivas do Senhor. Em último lugar, versos 20 e verso 21, João vai dizer que nós reconhecemos e permanecemos no verdadeiro Filho de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. Somos de Deus e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É isso que João trata nesta conclusão. Os verdadeiros cristãos estão convencidos de que Jesus veio por meio da água e sangue. João já tratou isso no capítulo 5, verso 6 e verso 8, texto que já expusemos aqui. Como Cristo veio? Jesus veio por meio da água e sangue, ou seja, pelo batismo e pela morte. Foi revelado assim como verdadeiro Filho de Deus. Até o momento do batismo de Jesus, nós temos poucos detalhes a respeito da sua vida, mas a partir do batismo, começam os evangelistas dando testemunho de que ele de fato era o verdadeiro Filho de Deus. João, ao receber Jesus, ele disse: eu que tinha que ir até ti, e tu vens a mim. E Jesus disse: para que se cumpra a justiça, isto é necessário. João já tinha percebido que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diante do qual ele não era digno nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Ali começa o testemunho público de que Jesus era o Filho de Deus, bem como na sua morte. O verbo que João usa para reconhecer se refere ao conhecimento empírico, aquele conhecimento que nós adquirimos através de uma experiência. E que experiência é esta que nós podemos ter a fim de obtermos o reconhecimento límpido, sincero, sólido, irrefutável de que Jesus é o Filho de Deus? Ele trata isso no contexto. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não vivemos em pecado. Percebemos que Deus tem nos guardado do mal e perseveramos por sabermos que somos de Deus. Essa experiência mediante a qual nós reconhecemos que temos o Filho de Deus, que temos a vida eterna e de que o Senhor tem nos guardado. Deus nos dá entendimento pela palavra, para ajustarmos as nossas convicções, decisões e a nossa experiência de vida, pela qual amadurecemos como crentes em Cristo. É isto que nos dá confiança de que temos comunhão com Deus, porque estamos unidos ao seu Filho, de modo que não andamos mais comprometidos com as trevas da desobediência, como outrora todos nós andávamos, mesmo tendo uma conduta moral ilibada diante do testemunho daqueles com os quais convivíamos, e talvez até convivemos. Mas não se trata de moralidade ajustada aos ditames e aos padrões deste mundo. Se trata da fé em Jesus Cristo e como essa fé impacta a nossa conduta e as nossas convicções. Esta é a verdadeira comunhão com Deus e a vida eterna. E a comunhão com Deus se opõe a crer em um falso Deus e também se opõe a aceitar uma falsa ideia a respeito de Deus e de Jesus. Por isso João diz no verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A idolatria, seja ela óbvia, aquela que os homens veneram imagens, fazem orações para imagens, fazem promessas para imagens, ou aquela idolatria que é sutil, como viver em função de interesses ou de pessoas, mais do que a Deus, segundo a sua palavra. Essa idolatria nos impede de ter comunhão real com Deus e prejudica, portanto, o nosso relacionamento uns com os outros. Nós não podemos
perceber e experimentar a comunhão com aqueles que negam Jesus, que recusam crer em Deus e que andam em divergência com a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Nós não podemos ter comunhão com estes, porque quando nós negligenciamos a nossa relação com Deus, imediatamente nós também negligenciamos a nossa unidade. Não é de admirar que João termine com esta advertência. E eu quero terminar fazendo uma consideração a todos nós aqui. A Bíblia nos ensina que o pecado é um estado da corrupção espiritual. É um estado, antes de ações, de obras, de evidências externas, o pecado é um estado da condição espiritual e humana corrompida pelo pecado, que resulta em comportamentos contrários ao padrão moral de Deus. Nós só pecamos porque somos pecadores. João classifica, pelas Escrituras, o pecado apenas em duas categorias: pecado que não é para a morte e pecado que é para a morte. Ele fala isso no verso 16 aqui do capítulo 5. O que não é para a morte envolve aqueles pecados internos e externos, pecados que não são para a morte. Pecados estes que são internos, pessoais, entre aspas, subjetivos, e aqueles que são externos. Quanto aos internos, as Escrituras, elas nos dão várias listas, dentre as quais nós encontramos iras, desejos sexuais impuros e proibidos, ciúmes, invejas, e dentre tantos outros pecados de natureza interna. Mas a Bíblia também expõe o pecado como uma evidência externa. E aqui nós temos várias listas nas Escrituras, dentre as quais destaco mentira, maledicência, ficar falando mal dos outros, linguagem obscena, como piadas que nunca deveríamos contar, porque afeta, denigre, deprecia a condição moral e a integridade moral. Adultério, fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, prostituição, a comercialização do sexo, seja pelo homem, seja pela mulher, homossexualidade, a relação de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. A Bíblia claramente trata a homossexualidade como um pecado. A idolatria, que é negar, cultuar e adorar exclusivamente o Deus único e verdadeiro. A feitiçaria, a inimizade, a discórdia, a dissensão, a facção, a bebedice, a glutonaria, dentre tantos outros pecados que as Escrituras tratam como evidências externas deste estado espiritual corrompido do homem. Estes pecados são pecados não para a morte, diz João. Por estes e por outros pecados, Deus promete perdoar e garante nos guardar, no sentido de nunca nos perder das suas mãos, nós que pelo Espírito Santo nascemos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos nós estamos sujeitos a cometermos estes pecados, dentre outros, mas Deus nos garante de que se nós confessarmos os nossos pecados, capítulo 1 de João, ele diz isso, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você está vivendo em uma prática de pecado, você tenha confiança de que se você confessá-lo, mediante ou diante daquele que unicamente pode fazer expiação por nós, Deus oferece perdão para os nossos pecados. Contudo, há o pecado que é para a morte, que é o pecado da incredulidade e da apostasia. Este pecado nega a única solução que Deus providenciou para que haja perdão, para que haja redenção, para que haja reconciliação, para que haja vida eterna. E a solução que Deus providenciou é Jesus Cristo. De modo que se eu nego Jesus Cristo, como eu posso obter perdão, redenção, reconciliação e a vida eterna? Este é o pecado para a morte eterna. Isso não significa, aqui, todos os que verdadeiramente creem em Jesus têm a vida eterna e são instruídos a viverem em conformidade com a vontade de Deus. E isso não significa que não pecam, mas que não vivem mais escravizados pelo pecado, conforme João tratou aqui, porque confessam e se arrependem diante daquele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é o advogado que Deus constituiu a nosso favor, e é Ele, unicamente Ele, que intercede por nós diante do
juiz supremo, que é o nosso Deus. Ele foi e é totalmente homem e totalmente divino. O apóstolo João não ensinou que a humanidade de Jesus sobrepõe a sua divindade. Também João não ensinou que a divindade de Jesus sobrepõe a humanidade de Jesus. Pelo contrário, João ensinou que ele é totalmente divino e totalmente homem. Como divino, Jesus veio ao mundo sem pecado e, como homem, garantiu que o seu sacrifício substitutivo fosse eternamente eficaz, vencendo a morte, para que nele tenhamos a vida eterna com o nosso Deus. Quem sabe você, ouvindo essa palavra, está ciente de que neste momento precisa confessar a Deus os seus pecados, se arrepender deles e invocar por perdão. Este é o momento que nós temos para isso. E se você ainda não confessou a Jesus, como testemunhamos esta manhã, de que Ele é o Filho de Deus, o único Senhor da nossa vida, o único meio, a única providência para que de fato estejamos na presença de Deus por toda a eternidade, agora confesse com seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida. E torne essa confissão, esta fé, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, essa fé que está no seu coração, em uma confissão verdadeira com seus lábios publicamente, de que Jesus é o Filho de Deus, e de que por meio dele você tem hoje a vida eterna. Vamos orar.